Paz e graça, igreja. A paz do Senhor Jesus. Só mais um instante, fique de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. E abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16. Mateus 28, 16. Mateus 28, 16 diz assim a palavra do Senhor. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, pedimos que teu Santo Espírito ilumine nossas mentes. Dá-nos, Senhor, discernimento da tua palavra e que ela possa produzir frutos espirituais agradáveis a ti em nossas vidas. Repreenda toda a oposição espiritual, que eu seja a boca de Deus nesta noite, para levar a tua mensagem, tua palavra que transforma, que liberta, que cura e que salva. No nome do Senhor Jesus, amém. Pode se assentar. O título de nossa mensagem: A Grande Comissão, a Tarefa Inacabada da Igreja de Cristo. Até aquele momento, nos tempos neotestamentários do Novo Testamento, o Evangelho basicamente era pregado aos judeus. Jesus enviava os seus discípulos com a recomendação: vão até as ovelhas perdidas de Israel. Mas a partir deste momento aqui que nós lemos, nesse contexto, Jesus já havia completado a sua obra de redenção da humanidade. Depois da morte e ressurreição de Jesus, o Senhor vai trazer uma nova ordem. Nós já sabíamos, porque lá no Antigo Testamento, e Israel também deveria sabê-lo, que a palavra do Senhor, a bênção da salvação, alcançaria não somente uma nação, não somente Israel. Gênesis 12 é muito claro no sentido de que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era uma promessa do Senhor para Abraão. E mesmo antes disso, aquilo que chamamos de o proto-evangelho, a primeira vez que há uma menção clara do evangelho na Bíblia Sagrada, Gênesis 3,15, quando promete que o descendente da mulher venceria o descendente da serpente, o diabo. E ali uma clara menção à vitória de Cristo na cruz do Calvário. Ele pisando a cabeça da serpente e a serpente ferindo o seu calcanhar. Louvado seja Deus, nós sabemos então que aqui nesse contexto, Jesus havia sido morto na cruz do Calvário, no lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Jesus, então, ele é retirado da cidade santa, Jerusalém, e entre dois ladrões, ele é crucificado. Jesus, que passara na Palestina, naquele tempo, primeiro século, ele que curava enfermos, ele que libertava os cativos de Satanás, expulsava demônios, ele que supria as necessidades daqueles necessitados, Jesus que pregava e ensinava a palavra de Deus, o Senhor Jesus que obedeceu perfeitamente à lei do Senhor e que no final entregou-se voluntariamente no meu e no seu lugar, no lugar de todo aquele que viria a se arrepender de sua desobediência, de seus erros, de seus pecados e confiar nele como seu único e suficiente Senhor e Salvador.
Este Jesus foi crucificado, ele morreu na cruz, e o seu sangue derramado foi o alto preço, pago para resgatar todos os pecadores arrependidos, todos aqueles que depositariam a sua confiança neste Senhor que foi crucificado. Louvado seja Deus por isso. Então a Bíblia diz que Jesus se reuniu com seus 11 discípulos na Galileia. Não sabemos o nome do monte, a Bíblia não diz. E por que 11 e não 12? Porque um já havia dado cabo da própria vida, Judas Iscariotes, o traidor. Esse já havia se suicidado. E, meus irmãos, nós podemos contemplar, imagina aqueles 11 discípulos diante do Cristo ressurreto. Não mais o Cristo que estava em corpo de vergonha, embora não tivesse pecado, Jesus esvaziou-se de sua glória, conforme Filipenses 2. Ele veio como homem e o seu corpo encobria a sua glória. Ele sofria, ele tinha sono, ele foi perseguido. Jesus sofreu, apanhou. Mas naquele momento, naquela reunião maravilhosa na Galileia, aqueles 11 discípulos estavam diante do Cristo ressurreto. Louvado seja Deus! E diante da grandeza, da majestade do Senhor Jesus, Jesus Cristo vive, Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte. Eles o adoraram. E a adoração é devida somente a Deus. Jesus Cristo é Deus Filho, é o Filho de Deus. Eles adoraram Cristo, o Deus vivo, o Criador, o sustentador do universo. Mas vejam que a Bíblia diz que alguns duvidaram. Os judeus, que eram os primeiros cristãos, judeus convertidos ao cristianismo, acreditavam no Messias, num Cristo que viria com poder político, militar, para restaurar o poder a Israel e libertá-los do Império Romano. Qual não deve ter sido a surpresa? Mesmo o Senhor Jesus alertando-os na semana de sua paixão e morte, de que seria morto e ressuscitaria. Mas qual não foi o impacto àqueles discípulos, seguidores de Jesus, quando o seu mestre estava ali crucificado naquela cruz? A Bíblia diz que todos fugiram. O único que estava junto com Maria, com algumas mulheres diante da cruz, era João, aliás, o apóstolo João. Os demais fugiram, acovardados, amedrontados, com medo da morte, porque agora Jesus, que eles testemunharam fazendo sinais e prodígio, estava morto, e morto da pior maneira. Um criminoso terrível. Jesus morreu como um criminoso terrível. Foi crucificado e crucificado entre dois ladrões. Mas neste contexto, no texto que lemos, Jesus havia ressuscitado. E mesmo assim eles ainda duvidaram da ressurreição. E meus irmãos, há aqui um alento para nossos corações. Talvez alguém esteja ouvindo esta mensagem e esteja duvidando, tenha dúvidas no coração, porque a tempestade é grande, porque o pântano pelo qual você está passando está trazendo sofrimento e dores terríveis. E aí você fica preocupado porque vem a dúvida, vem aquela dor que vem mitigando a sua fé. Mas veja que mesmo aqueles discípulos que andaram com o Senhor Jesus por aproximadamente 3 anos, que testemunharam o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, dando ordem à tempestade e ela silenciando, que andou sobre os mares, que multiplicou pães e peixes, aquele que expulsou demônios com autoridade e poder, que ensinava com autoridade, diferente dos religiosos. Mesmo aqueles homens também duvidaram. Mesmo aqueles homens que souberam que Cristo havia sido sacrificado na cruz,
suas mãos perfuradas, seus pés perfurados por aqueles cravos. Eles sabiam que um soldado romano havia espetado com uma lança o seu lado. E agora eles contemplavam o Cristo ressurreto naquele monte na Galileia. E Cristo certamente vai trazer novas ordens. Aliás, esta é a última ordem de Jesus aos seus discípulos, que a Bíblia diz que ainda por 40 dias após a ressurreição, Jesus dava instrução aos seus discípulos. E eu quero crer, e eu tenho certeza disso, com fé, que durante esses 40 dias, certamente aqueles discípulos que tiveram dúvidas no coração, com a familiaridade, o contato com o Senhor Jesus, novamente tiveram a fé fortalecida. E não por acaso eu tenho certeza, porque nós vemos em Atos dos Apóstolos, por exemplo, o apóstolo Pedro pregando depois de Pentecostes, e quase 3.000 almas se rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo. E a igreja não parava de crescer. E muitos discípulos eram feitos. Então, meus irmãos, ainda que muitos pensem, pode um morto voltar a viver? Como é que podemos explicar isso? Nós cremos, é fé. Nós cremos que o sepulcro está vazio. Nós cremos que Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Ele ainda deu instruções pessoalmente a seus discípulos e depois subiu aos altos céus. E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele voltará. Mas continuemos aqui no texto. No versículo 18, o Senhor Jesus diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Nesse contexto, nós lemos aqui, o Senhor Jesus revela que recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Talvez você esteja perguntando, como assim? Jesus então não tinha toda a autoridade? Ele não era todo-poderoso? Em um certo sentido, é fato que o Senhor Jesus, como Filho de Deus, já tinha todo o poder, toda a autoridade. Não tenha dúvida disso, porque ele é Deus Filho, ele é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Entretanto, no contexto, nós vemos que Jesus completou a obra, o plano de redenção da humanidade. E neste sentido, Jesus agora tornava-se o cabeça da igreja, a nova criação de Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com vocês, isso aconteceu com aqueles irmãos da Cristolândia, isso tem acontecido ao longo de séculos. Aqueles que se rendem ao Senhor Jesus, porque o Senhor nos ama primeiro, porque Ele nos escolhe, Ele nos predestina à salvação e vida eterna, tem uma vida transformada, recebe vida espiritual, novo nascimento, recebe o Espírito Santo, o Espírito de Deus. A autoridade absoluta pertence somente a Ele, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nenhum homem, nenhum ser humano, por mais poderoso que seja em toda a face da terra, tem autoridade como a do Senhor Jesus Cristo. Aliás, toda a autoridade humana procede dos altos céus. O Senhor Jesus falou isso para Pilatos. Qualquer autoridade humana recebeu essa autoridade do próprio Deus e prestará contas da maneira como exercita esta autoridade e este poder. Em Cristo nós temos o Salvador. Em Cristo nós temos o amigo fiel e verdadeiro. Ele não nos decepciona, mas Ele também é nosso Senhor e exige obediência. Podemos falar no amor do Salvador, mas não podemos negligenciar a autoridade do Senhor Jesus, que impõe a cada um de nós, seus discípulos, submissão,
a entrega total de nossas vidas. Quem crer no Senhor Jesus Cristo será salvo. Ele tem a autoridade proveniente de Deus Pai, que tomou a iniciativa para a salvação, visto que nenhum de nós, seres humanos, temos quaisquer condições de nos reconciliar com Deus. Somos miseráveis pecadores. Estamos distantes de Deus. Se não fosse Cristo em nossas vidas, estaríamos fadados à condenação eterna. Nossos méritos pessoais, nossos esforços são sempre insuficientes para nos reconciliar e nos reaproximar do Deus Todo-Poderoso. Jesus tem autoridade para dar vida eterna a todo aquele que o Pai lhe deu. Veja, João 17:2 diz: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Louvado seja Deus por isso. No versículo 19, tem outro destaque muito importante. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. O Cristo ressurreto envia seus discípulos para pregar o Evangelho ao mundo todo, para que mais discípulos sejam feitos e alcançados. E veja que texto maravilhoso do apóstolo João em Apocalipse 5 e também Apocalipse 7, quando ele fala que Jesus nos comprou para Deus com seu sangue e comprou homens de toda tribo, povo, língua e nação, grande multidão que ninguém podia contar. Louvado seja Deus, nós fazemos parte dessa grande multidão. Você que entregou a sua vida a Cristo, você que o recebeu como Senhor e Salvador, você que abandonou seus pecados, você que está buscando santidade e obediência, segundo a palavra de Deus, você faz parte desta grande multidão que estará diante do Senhor nos altos céus e que foi comprada pelo sangue de Jesus. Aquele que tem toda a autoridade, ele não faz sugestão, meus irmãos. Ele ordena. Jesus Cristo ordena que a igreja toda, em todos os tempos, faça novos discípulos ou novos seguidores de Cristo, e em todo o mundo. Os discípulos de Jesus estão em constante aprendizado. Nós somos alunos, aprendizes, somos seguidores de Jesus, buscando andar nos passos do Mestre, como genuínos cidadãos do reino dos céus. Esses discípulos de Jesus transcendem suas igrejas locais ou denominações, porque nós empunhamos o estandarte de Cristo. A nossa bandeira é Jesus Cristo. Nós pregamos a Cristo. Nós vivemos em Cristo. Cristo vive em nós, como disse o apóstolo Paulo. Cada igreja local, como um posto avançado do reino de Deus ou uma embaixada de Cristo. Cada discípulo de Jesus, cada um de nós, como um agente do reino de Deus ou embaixador de Cristo. Você deve se lembrar o que é embaixada. Aqui no Brasil nós temos uma embaixada, fica na capital do país. A embaixada é uma representação de um reino, de um país, num território estrangeiro. A igreja de Cristo, a igreja local, as diversas igrejas locais espalhadas na terra, são embaixadas do reino dos céus. É um pedacinho do céu na terra. E todo embaixador é aquele representante ou agente diplomático que representa os interesses de seu reino de origem. Nós, discípulos de Jesus, somos representantes do reino dos céus. Deveríamos viver como se já estivéssemos nos céus, mas estamos em constante treinamento, somos discípulos.
somos aprendizes, seguidores. Mas nós deveríamos viver, dar bom testemunho de uma vida cristã abundante e plena, no poder do Espírito Santo, em plena convicção de tudo aquilo que vemos e aprendemos na palavra de Deus, que aprendemos com as pregações, com os ensinos, com exemplos de outros crentes. Isso deveria estar acima de todas as coisas em nossas vidas. O discipulado cristão exige ação, envolvimento, compromisso, e a motivação para agir está no Senhor Jesus Todo-Poderoso, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Nós observamos na história da igreja cristã os resultados alcançados por pequeno grupo de homens e mulheres, discípulos de Jesus, que simplesmente obedeceram a essa ordem, a essa grande comissão. Você deve se recordar em Atos dos Apóstolos, o primeiro mártir da igreja. Estevão foi martirizado, pregando o evangelho, falando de Jesus. E depois desencadeou-se uma perseguição severa à igreja. A igreja espalhou-se, fugiu da perseguição. E sabe o que aqueles discípulos de Jesus faziam conforme alcançavam novos territórios? Procuravam emprego, procuravam uma nova casa também. Mas onde quer que eles estavam, eles falavam do amor de Deus. Eles anunciavam as boas novas da salvação em Cristo Jesus. E certamente eram bem-aventurados, felizes, porque eram perseguidos por causa da fé que professavam. Às vezes nós temos algum tipo de intimidação, com medo de perder amigos, com medo de ter restrições sociais, de falar da nossa fé, de pregar e anunciar com ousadia e coragem a palavra de Deus, o Evangelho, a Cristo. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus está disposto, ainda que necessário seja, a sacrificar o convívio, a sacrificar as benesses sociais e, quiçá, até a sua própria liberdade, quando não sua própria vida, como tantos irmãos ao redor do mundo têm perdido a vida por amor a Jesus Cristo. Nós vemos a igreja de Antioquia, que supera em importância a igreja de Jerusalém, uma igreja missionária. A Bíblia diz em Atos 13 que o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé. A igreja orou e ela já estava em oração e os envia. Eles vão a Chipre, alcança toda a Ásia Menor e a Europa. Não foi só Paulo, não. Tantos missionários, discípulos de Jesus, homens e mulheres anônimos, que cheios do Espírito Santo anunciaram as virtudes do reino dos céus. E veja que em tão pouco tempo, aqueles homens e mulheres transformaram o mundo conhecido. O grande império romano se curvou perante o senhorio de Jesus Cristo, a ponto até de um imperador se converter, ainda que haja algumas controvérsias, e a Igreja de Cristo tornar-se, então, a religião oficial. Lamentavelmente, a partir deste momento, ela começa a decair, quando há mistura do Estado com a Igreja. Mas o fato é que a cruz de Cristo era falada com ousadia pelos irmãos da igreja primitiva, imperfeitos como nós, com limitações a exemplo de nós todos, mas cheios do Espírito Santo, com coragem, com ousadia e intrepidez, anunciavam a verdade que liberta, anunciavam a Jesus Cristo, o Filho de Deus, as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Há quem interprete esse texto de Atos 1:8, dizendo, poxa, aqui em Guarulhos, por exemplo, há tanta obra a ser feita, não é verdade? Há tanto a ser feito, por que eu tenho que pensar em sair do estado de São Paulo? Por que eu devo pensar em sair do Brasil?
Mas, meus irmãos, o texto é claro. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A obra missionária, o fazer discípulos é feito em todo o mundo, de maneira simultânea, concomitante. Então, a igreja do Senhor, todas as igrejas locais, por menores que sejam, devem comprometer-se com a evangelização mundial. Não só a evangelização local, mas a evangelização mundial. E ainda que não tenha recursos financeiros, ainda Deus não tenha separado um vocacionado para ir aos campos missionários distantes, nos lugares mais longínquos, assim, uma arma poderosa, arma espiritual, para que a igreja possa alcançar as nações e povos do mundo todo. Essa arma é a oração. A igreja, ela avança de joelhos. A igreja, ela pode ainda sustentar financeiramente, dar suporte. A igreja pode fazer parceria com outras igrejas. E certamente Deus tem derramado dons, inclusive de pessoas chamadas, homens e mulheres, para abrir mão de seu conforto no seu país de origem, para alcançar os perdidos em tantas nações que ainda estão mergulhadas em trevas. Perceba, meus irmãos, que o texto fala em vão, o ide, dependendo da sua tradução, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada. Mas no original grego, esse ide, ou vão, não está no imperativo. Na verdade, está no particípio. O imperativo é façam discípulos. Então, a ênfase no texto não é o ide. A ênfase do texto, da grande comissão, é o fazer discípulos. Todos nós, discípulos de Jesus, devemos fazer outros discípulos. Não é pastor que gera discípulo. Não é pastor que gera ovelha. É ovelha que gera ovelha. É discípulo que faz discípulo. A ordem dada por Jesus é clara. Discípulos devem fazer discípulo. E nós podemos ainda inferir que um grupo de discípulos, como mostra a Bíblia Sagrada, precisa de liderança. Um grupo social, qualquer agrupamento social, precisa de líderes. E estes líderes precisam treinar outros líderes. E os líderes, junto com os demais discípulos, porque o líder também é discípulo de Jesus, devem plantar igrejas. E essas igrejas plantadas devem reiniciar todo o processo. Por isso nós entendemos que a igreja de Cristo é o corpo místico de Cristo, é um organismo vivo. Se a igreja é a igreja do Senhor, ela cresce, irmãos. Se uma igreja não cresce, não se multiplica, ou ela é uma igreja enferma, doente espiritualmente, ou ela nunca foi igreja. Por mais que compreendamos que, às vezes, tem muita suposta igreja cheia de gente, mas cheia de gente vazia de Deus, é fato que a verdadeira igreja tem crescimento, porque é um organismo vivo. E é nesse processo, discípulo fazendo discípulo, líderes treinando líderes, discípulos e líderes plantando igreja, e igrejas plantando igreja, que o reino de Deus, o reino dos céus, é expandido. Que há uma multiplicação de igrejas, é uma multiplicação de discípulos, um crescimento. Há também um equívoco muito comum que diz respeito à palavra traduzida por nações. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Muitas pessoas entendem aqui nações como um estado político, um país. Brasil, China, Estados Unidos. A ONU reconhece aí 193 países. O texto não diz isso no original. A palavra aqui traduzida por nações é etnê do grego, que significa etnias, povos, ou seja, não são países, são grupos étnicos, caracterizados por cultura, costumes, tradições, língua. Estima-se que no mundo existam cerca de 17 mil etnias. 17 mil etnias. E destas, aproximadamente 7 mil nunca ouviram o Evangelho.
De 17 mil, 7 mil não ouviram o Evangelho. De acordo com a Aliança para os Não Alcançados, mais de 40% da população mundial, ou seja, mais de 3 bilhões de pessoas, não podem ouvir o Evangelho onde moram. E o grande desafio da igreja é esse: fazer discípulos em todos os povos, em todas as nações, para que em cada povo, em cada nação, o seu nativo, a pessoa autóctone daquela área, possa continuar fazendo discípulos. Imagina um de nós, brasileiro, querendo plantar uma igreja, por exemplo, em algum país islâmico. Quantas barreiras nós temos? Deus tem trazido muitos muçulmanos refugiados ao Brasil. Nós podemos prepará-los, ganhá-los para Cristo, e eles assim podem voltar para a sua nação de origem e fazer outros discípulos. Que estratégia tremenda! E Deus tem feito isso, irmãos. Refugiados da Venezuela, quantos não têm vindo aqui ao Brasil? Quantos refugiados, pessoas fugindo de guerras religiosas, guerras civis, que estão aparecendo aqui no Brasil. Igrejas nos Estados Unidos com mais de 100 etnias diferentes. Aqui nós temos chileno. Cadê o chileno? Cadê o José? Olha, Chile, Bolívia. Quem mais? Tinha venezuelano também. Nós temos pessoas de todo o mundo nas várias igrejas espalhadas pela terra. Que grande possibilidade, que porta aberta que o Senhor nos concede. Treinemos estes irmãos. E nós cremos que todos, não todos, mas muitos, podem voltar a seu país de origem e continuar pregando o Evangelho. E quando não, Deus levanta missionários que com muita coragem mergulha culturalmente em algum país e continua fazendo discípulos também. Com respeito ao acesso às Escrituras Sagradas do mundo, a tradução da Bíblia, segundo o Wycliffe Global Alliance, até setembro de 2021, de 7.360 idiomas no mundo, mais de 7 mil idiomas no mundo, um mundo que tem quase 8 bilhões de pessoas, quase 3.500 idiomas têm alguma porção da Escritura, pelo menos alguma parte traduzida. Isso daí é um alcance de mais de 7 bilhões de pessoas. E nós temos aí mais de 700 idiomas com a Bíblia completa. Mais de 7 mil idiomas, somente cerca de 700 idiomas têm a Bíblia completa. Quanto trabalho para os tradutores da Bíblia. E sabe o que é pior, meus irmãos? É que a Igreja de Cristo não tem agido de maneira sábia, estratégica. Vocês sabem onde estão concentrados a maior parte dos missionários e dos recursos financeiros oriundos da Igreja de Cristo no Ocidente? Em países evangelizados. Enquanto tantos países na Ásia, na África, em tantas outras partes, tantas etnias, não tem sequer um missionário, uma porção das Escrituras Sagradas. Nós estamos aqui, eu, por exemplo, tenho várias versões da Bíblia. Nós temos tantas facilidades, e às vezes até deixamos de estudar e meditar na palavra de Deus. E como não é, quão grande a alegria de irmãos nesses países fechados ao Evangelho, quantos testemunhos já ouvimos de pessoas que recebem só um pedacinho, uma porção, um versículo da Bíblia, elas têm que ler e têm que sumir com papel. E elas memorizam a Bíblia Sagrada com alegria. Não podemos continuar a permitir, como discípulos de Jesus, que a grande comissão seja, na verdade, uma grande omissão da igreja contemporânea. Nós temos sido, enquanto igreja, apáticos, indiferentes, com algumas honrosas exceções. A obediência vem como consequência de um discipulado cristão genuíno. E o texto fala aqui de batismo e ensino. Quero falar um pouquinho mais sobre batismo e o ensino.
Versículo 19 fala: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando evangelizamos, após levar uma pessoa para Cristo, na verdade é o próprio Deus que abre o coração dela para ela receber o Evangelho, essa pessoa precisa obedecer à ordenança do batismo. É impressionante que às vezes na igreja do Senhor, nas igrejas locais, tenhamos pessoas que disseram ou dizem que se renderam a Jesus Cristo e o receberam como Senhor e Salvador, que se arrependeram de seus pecados e de maneira injustificada não obedecem à ordenança do batismo. O Senhor Jesus ordenou que aqueles que crescem nele deveriam ser batizados nas águas. O batismo é uma ordem a ser obedecida. E o texto fala de uma fórmula batismal. É descrita aqui na grande comissão uma fórmula trinitariana. Fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebam, batizando-os em nome do Pai, o nome está no singular. Talvez uma menção à essência divina, um só Deus. A nossa fé é monoteísta. Nós cremos em um só Deus. Mas esse Deus subsiste eternamente em três pessoas distintas: Pai, Filho e o Espírito Santo. Portanto, no batismo, o novo discípulo de Jesus reconhece que Deus é seu Pai, que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador e que o Espírito Santo é o outro Consolador, aquele que habita nos verdadeiros crentes, aquele que enche os filhos de Deus, aquele que os capacita e ensina e leva a glorificar o nome do Senhor. O batismo não salva ninguém, não cremos na regeneração batismal, mas é um ato de obediência e identificação pública do novo discípulo com seu Senhor e também com a Igreja de Cristo. No versículo 20, nós temos outro aspecto importante do discipulado, do fazer discípulos, que é o ensino. O texto fala: ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Os novos discípulos de Jesus precisam aprender quais são os mandamentos de seu Senhor. Os mandamentos revelados na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento. Segundo Marcos 16:15, a pregação do Evangelho é essencial, é necessária para fazer discípulos verdadeiros. Diz assim: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Não basta uma correta profissão de fé, um conhecimento teológico, bíblico, para ser um discípulo de Jesus. É preciso uma radical transformação de vida, que ocorre mediante o agir sobrenatural do Espírito Santo. E também, aqui do ponto de vista humano, através da obediência. Irmãos, não está na moda falar em obediência. Todo mundo só quer bênção, mas não quer obedecer a Jesus. Mas o discípulo de Jesus obedece, respeita a autoridade do Senhor em primeiro lugar, e também a autoridade que o Senhor delega a homens colocados como líderes na igreja, a homens colocados como líderes no lar. Portanto, a ênfase não está no conhecimento. É muito triste, muitos irmãos, dominicalmente, tem um lado positivo, eles vêm à igreja, ouvem o pregador, ouvem o professor, estão cheios de conhecimento bíblico, teológico, mas não tem mudança de vida. Não praticam a palavra de Deus, e o Senhor Jesus deixou claro que Ele não quer somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Para que você seja prudente, você precisa ouvir a palavra de Deus e praticá-la, como o homem que constrói a casa sobre a rocha. Se você é só ouvinte da palavra, tem conhecimento, não pratica, você é imprudente.
É como o homem que constrói a casa sobre a areia. Vem a tempestade, e a tempestade vem, e a casa cai por terra. O discipulado, portanto, envolve ensinar a guardar ou obedecer os mandamentos de Jesus Cristo. Veja que a ênfase não é o ensino, é ensinando-os a obedecer, é a obediência. Tudo o que Jesus nos ordenou. Os discípulos de Cristo obedecem aos mandamentos do Senhor Jesus. Seguir a Cristo é algo relevante para a vida de qualquer pessoa e exige a aplicação dos valores cristãos em todos os aspectos da vida. A doutrina e a prática, aquilo que nós ensinamos, pregamos, deve estar casado com aquilo que fazemos. A prática da sua vida não pode estar divorciada daquilo que você professa. Olha o que Paulo disse para o jovem pastor Timóteo em 2 Timóteo 2:2. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Nós temos aqui 4 gerações no discipulado. Paulo, uma geração, ensinando para Timóteo e outras testemunhas. Timóteo, essas testemunhas, ensinando o evangelho, a palavra, a homens fiéis. E esses homens fiéis ensinando a outras pessoas. Discípulos fazendo discípulos. Paulo ainda disse em 1 Coríntios 11:1, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que nós podemos falar assim? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Não podemos olvidar, esquecer a importância de ter Jesus Cristo como o maior paradigma, referencial para a vida cristã. Jesus é modelo para os seus discípulos. João 17:18 diz assim, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. João 20:21, a segunda parte diz, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Como é que o Pai, Deus Pai, enviou Jesus? Jesus vem ao mundo encarnado, ele vem como judeu, homem judeu do primeiro século na Palestina. Jesus, ele vai ao encontro dos necessitados. Jesus supre as necessidades dos necessitados. Ele cura enfermos, ele alimenta os famintos, ele dá palavra de fé, de vida e de esperança. Jesus ensina a palavra de Deus com autoridade. E quando olhamos para Jesus como nosso modelo, como nosso referencial, nosso Senhor e Salvador, nós também precisamos de uma vida focada e alinhada numa missão encarnacional. Nós, discípulos de Jesus, devemos encarnar as necessidades das pessoas do mundo. Devemos nos identificar como Cristo se identificou com a humanidade, embora sem pecado. Nós, discípulos de Jesus, devemos nos identificar com as pessoas do mundo. Não estamos restritos, não é um clube social fechado, em que pleiteamos diante de Deus somente bênçãos para a nossa família da fé. Mas nós devemos sair, a nossa paróquia é o mundo. E devemos nos identificar com as pessoas do mundo, sem perder a identidade cristã. Sem perder a identidade cristã. A grande comissão, fazer discípulos, a missão da igreja envolve, portanto, não só a evangelização, anunciar as boas novas, mas também a responsabilidade social. Irmãos, a igreja, ela precisa ser sal da terra e luz do mundo. A igreja precisa estar comprometida em transformar a sociedade, transformar o mundo. E, infelizmente, no Ocidente, desde o século XVII, principalmente a partir do século XIX, aqueles que defendem a religião secular, humanista, vêm tentando silenciar a voz dos profetas, vêm tentando silenciar a voz dos discípulos de Jesus. E os valores cristãos que tanto influenciaram a sociedade, a Europa, os Estados Unidos, as Américas. Hoje nós vemos um mundo
transtornado, pessoas perdidas, pessoas com altas taxas de depressão, de suicídio, pessoas dependentes de remédio, porque estão afastadas de Deus e não conseguem mais ouvir a voz tão baixa de poucos que ainda ousam pregar o evangelho da graça e da salvação. Onde estão os William Carey? Onde estão tantos homens de Deus, Charles Spurgeon, os Billy Graham, e tantos homens e mulheres de Deus que anunciaram com ousadia o evangelho? Talvez você não seja um evangelista em nível mundial, mas certamente você pode evangelizar e abençoar as pessoas da sua família, seus vizinhos, as pessoas do seu trabalho, as pessoas da faculdade, da escola e assim por diante. E veja que esse serviço cristão, e é para isso que nós fomos chamados, para servir. Efésios 4, 11 e 12 é claro, pastores e mestres preparam a igreja, os discípulos de Jesus, para que esses sirvam. E quantas vezes, irmãos, eu não ouvi irmãos pedindo, olha, eu venho aqui porque eu quero ser abençoado. Amém. E Deus abençoa. Mas nós nos reunimos como corpo de Cristo, aqui é o nosso quartel-general, para receber as instruções, para sermos cheios do Espírito, para sairmos ao mundo fazer o serviço à obra de Deus. O discípulo de Cristo ama seu mestre, e quem ama Jesus obedece a seus mandamentos. João 14, 15. Somente aprendendo e obedecendo aos mandamentos de Jesus Cristo, ele pode tornar-se seguidor de Cristo e cada vez mais parecido com seu mestre. O discipulado, portanto, promove uma vida transformada para que o discípulo de Jesus se torne cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. E lá no versículo 20, prestem atenção, e eu estarei sempre com vocês, disse Jesus, até o fim dos tempos. Jesus deixa essa promessa maravilhosa de estar junto com seus discípulos até o fim dos tempos. Os seguidores de Cristo contam com a presença do Senhor em todas as circunstâncias. Está difícil aí na sua vida? Está difícil para você? Você não está só. Você nunca foi desamparado. Você pode contar com a presença e o socorro de Deus em todas as circunstâncias. Eu quero concluir fazendo algumas aplicações práticas. Quero encorajá-lo a envolver-se na obra do Senhor, que é um privilégio da igreja, a obra de Deus. A obra ainda não foi concluída. A tarefa é inacabada, é remanescente. O que você está fazendo para cumprir a última ordem do Senhor Jesus antes dele subir aos céus? Essa vida cristã, esse discipulado cristão deve ser um estilo de vida. Não é suficiente aulas e cursos na igreja local, não basta você se envolver somente com ministérios dentro da igreja. Isso é bom, é um começo, mas aqui você é preparado para transformar o mundo. O discípulo de Jesus precisa adotar novas práticas e hábitos no seu dia a dia. E eu quero dar 5 práticas. 5 práticas para você adotar em sua rotina. Eu estou encerrando um curso, o curso chama Perspectivas Brasil, e eu quero dar aqui o mérito é do curso. Já quero aqui multiplicar esse conhecimento. 5 práticas para o cristão mundial, eles chamam assim. Cristão mundial, cristão comprometido com a grande comissão. Acolhimento, contribuição, oração, mobilização e envio. Deixa eu dar alguns exemplos em cada uma dessas práticas. Acolhimento. Você pode disponibilizar a sua casa, a sua hospitalidade para um missionário que vem do campo. Não sei quantos aqui já tiveram esse privilégio. Eu tive uma experiência, veio aqui em Guarulhos missionário, o pastor Davi Botelho, Missões Horizonte, e ele solicitou que nós acomodássemos uma missionária. Que vergonha, irmãos. Toalha tudo suja, eu não tinha uma toalha para oferecer para a irmã.
Pelo menos a gente tinha naquela época um colchão, né, de inflável, ela não quis e quis deitar ali no sofá, enfim. E missionário tem muita coisa para falar e eles gostam de compartilhar. E ela tinha um chamado assim para trabalhar com crianças, eu lembro o Paulinho e a Júlia ouvindo. E aí, vocês acham que eu aprendi? Aprendi nada. Agora não tem mais o colchão, porque furou, era aquele inflável. Pelo menos as toalhas a gente tem lá, separada, né, mano? Nós precisamos fazer como aquela mulher sunamita, que via aquele homem, o profeta Eliseu, um homem de Deus. Ela construiu ali um quartinho no terraço, uma mesa, preparou tudo, e toda vez que o profeta passava, homem de Deus, pode se hospedar aí. Hospitalidade, acolhimento. Você deve disponibilizar o seu tempo para a logística de missionários que voltam do campo, o seu tempo, recursos, para as diferentes demandas do missionário. Por exemplo, às vezes o missionário precisa providenciar documentação, agendamento de consultas, exames, de repente buscar o missionário no aeroporto, levá-lo para o aeroporto, levá-lo para uma conferência, trazê-lo, leva para almoçar, restaurante. Você pode propor e realizar atividades de lazer com o missionário e sua família. Você pode oferecer seus serviços profissionais ao missionário e sua família. Você é médico, fisioterapeuta, psicólogo, professor, manicure. Imagina as missionárias, elas não têm tempo para aquela vaidade feminina, vaidade razoável, equilibrada, crente. Imagina uma missionária, que alegria, sei lá, cabeleireira, o cabeleireiro vai lá, mexe no cabelo da missionária, pinta as unhas, que alegria para a missionária. Você pode enviar cartas, mensagens, e-mails para os missionários que conhecem ou que a igreja apoia. Nós temos aqui, na Igreja Central, 2 congregações. Pastor César e família no Jardim dos Cardoso, Pastor João e família no Jardim Ottawa. Jardim Ottawa eu não conheço ainda. Temos aqui, também apoiamos o pastor Josias como igreja em Aracaju, Sergipe. E a igreja também apoia o pastor Luiz Carlos e sua família lá na Itália. E ele está plantando agora uma igreja em Brescia. Desculpa, eu não falo italiano e mal falo português. E deve ter mais alguns trabalhos aí, depois a irmã Leide ela vai divulgar aí. Tudo bem? Irmãos, que grandes oportunidades que nós temos. Irmã Leide, cadê o nosso mural? Com as fotos dos missionários, de suas famílias, com pedidos de oração específicos, com a conta, o Pix ali, a conta para ajudar o missionário. E a irmã Leide tem feito um trabalho maravilhoso. Que Deus seja louvado. Fazia tempo que a gente não tinha promoção de missões. Acolhimento, irmãos. Contribuição. Você pode ofertar mensalmente para missionários e projetos missionários. Nós temos na Junta de Missões Mundiais e na Junta de Missões Nacionais o PAN. PAN. O que é o PAN? É o Programa de Adoção Missionária. Para vocês terem uma ideia, a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira tem mais de 2.000 missionários. Mais de 2.000 missionários em cerca de 80 países. Você sabia que os batistas têm esse trabalho? E, irmãos, repito, nosso estandarte é Cristo. A Igreja Batista Nacional, aliás, a Igreja Batista Central de Guarulhos é uma igreja local, faz parte da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo faz parte do Reino dos Céus. Então, a nossa visão é muito mais ampla. Não está limitada às fronteiras denominacionais. O nosso foco é o Reino dos Céus, é o Reino de Deus. Ajudar a igreja e o conselho missionário. Já tentamos, viu, Leide? Aqui, conselho missionário, não deu certo. Conselho missionário, grupo de irmãos da igreja local que tratam das questões de missões nacionais, mundiais. Junta o pastor, junta missionários, outros pastores, promotora de missões e assim por diante. Mobilizar outros irmãos para investir. Vocês se lembram na época que as crianças tinham o cofrinho missionário? Nós ensinando as crianças desde a mais tenra idade a contribuir financeiramente para o sustento dos missionários.
Cultivar hábito de fazer ofertas esporádicas e especiais. Temos aí o dia da oferta especial de missões, mas nós podemos pensar em outras ofertas especiais, aniversários, Natal, presentes. Contribuição. O cristão mundial, o cristão comprometido com a grande comissão, acolhe, contribui. Oração. Irmãos, nada na vida cristã, nada pode ser feita se não for precedida de oração. Precisamos orar. Precisamos separar um horário todos os dias para orar por povos não alcançados, por missionários, projetos, programas missionários, pelas congregações. Precisamos criar o hábito de orar por necessidades específicas. Às vezes nós oramos de maneira pueril, igual crianças. Sabe a oração de criança? Junta as mãozinhas, fecha os olhos. Papai do céu abençoa o mundo todo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, é alimento sólido. Você está recebendo a palavra de Deus. Precisa orar de maneira específica para que Deus responda de maneira específica e assim seja glorificado. Participar de grupos de oração de sua igreja. Louvado seja Deus, nós temos aqui o irmão Atílio nos conduz aí com o relógio de oração. Tem o grupo de oração. Tem o programa de intercessão missionário PIM, lá no site missõesmundiais.com.br. Eles entregam um calendário, um diário de oração com as necessidades específicas do campo missionário ao redor do mundo. Eu faço parte, você pode fazer parte do Desperta Brasil, movimento 24/7, 24 horas de oração, 7 dias da semana, orando por povos não alcançados, evangelização mundial, nesse movimento Perspectiva. Você pode baixar o aplicativo do Projeto Josué, Yoshua Project, no seu celular, que tem informações preciosas sobre povos não alcançados no Brasil e no mundo. Você pode criar o hábito de oração regular com a sua família. Se você ainda não faz o culto doméstico, comece a fazer. E ore com a sua família, inclusive intercedendo por missões, pelos missionários, os projetos. Você pode orar celebrando e agradecendo na mesma proporção em que pede. Nós temos uma inclinação a pedir muito a Deus, mas agradecemos muito pouco por tudo que Deus tem feito. Então você está pedindo, então adote o hábito de começar na mesma medida, proporcionalmente, a agradecer. E para você agradecer a Deus, você precisa conhecer a realidade do Evangelho no mundo. Busque informações. Você pode fazer cartões com fotos das famílias, missionários, e colocar no local visível em casa, aqui na igreja. E tem que usar, né? Campanha missionária, aquela festa, fogo, e daqui a pouco está lá dentro da Bíblia, daqui a pouco está na gaveta e esqueceu. Mobilização é outra característica do cristão mundial. Você pode promover cafés e encontros em sua casa para explicar missões aos seus amigos. Você pode auxiliar o promotor de missões da sua igreja. A irmã Leide certamente vai ter alegria. Nossa, irmão, você quer me ajudar? Irmã, você quer me ajudar? Louvado seja Deus. Ela vai ter alegria em falar, olha, você pode falar hoje sobre isso. Entra lá no site, missõesnacionais.org.br, missõesmundiais.com.br, pesquise, vamos divulgar aqui, a igreja precisa conhecer a realidade. Você pode entrar, por exemplo, no Pacto Sumaré, assinar um compromisso, e ali tem uma série de movimentos e agências missionárias. Por exemplo, esse Desperta Brasil, Missões Portas Abertas, que trabalha com a igreja perseguida, Missão Antioquia e tantas outras. Você pode envolver-se com o conselho missionário de sua igreja. Nossa igreja não tem conselho missionário, o que o crente faz? Ora. Vamos orar, que Deus incomode mais irmãos. Cadê os nossos jovens? Cadê os adolescentes? Às vezes eu pergunto para os jovens, os adolescentes, tem gente que quer ser médico, tem gente que quer montar um negócio próprio, tem gente que quer ser investidor, mas ninguém é despertado para a obra missionária, ninguém quer ser pastor, pastor Joel. Ninguém quer ser pastor. Ninguém tem vocação para isso. Será que não tem? Será que Deus não tem mais distribuído dom de pastor, de missionário, de evangelista, de diácono? Será que é isso mesmo?
Daqui a pouco eu faço o apelo. Quem quiser vir aqui à frente se tornar um missionário. Ajudar a criar seminários e conferências missionárias em sua igreja. Considerar a formação profissional para servir à mobilização. Irmãos, tem muita coisa. E, finalmente, para eu encerrar, o envio. O envio. Então, você precisa apoiar aqueles da sua igreja ou de outras igrejas que estão se preparando para o campo missionário. Você precisa ajudar a criar um programa de envio na sua igreja. Se de repente alguém aqui na central, olha, eu tenho um chamado, a igreja precisa abraçar esse jovem, essa jovem, alguns nem tão jovens assim, abraçá-los, discipulá-los, prepará-los, trabalhar com oração, o suporte financeiro, encaminhá-los para uma escola missionária e depois, através de uma agência missionária, enviá-los ao campo. Você pode fazer parte dessa equipe de retaguarda de um missionário. Nós podemos promover viagens de curto prazo. Irmãos, em 2010 eu participei, o Espírito Santo me conduziu, minha igreja anterior não tinha um trabalho de evangelização e missões, e o Espírito Santo me incomodou, eu passei quase 30 dias no Nordeste, um projeto missionário, lá no Ceará, em Farias Brito. Plantamos uma igreja, quase 130 projetistas, e ali eu tive a confirmação do meu chamado. Primeiro missionário, e um tempo depois Deus me chamou para o ministério pastoral. Quem vai em missões de curto prazo não vai transformar o mundo, mas certamente Deus vai trabalhar o coração dessa pessoa. Eu desafio você, participe, dedique aí um mês, uma semana, vá ao campo missionário. Aqui na igreja alguns foram, e alguns não eram tão jovens não. A irmã Nália, Renan, o Lucas, que não está mais aqui, foi para outra igreja, e alguns outros irmãos. Transforma a sua vida. Você vê com olhos diferentes a obra missionária. Ajudar no planejamento financeiro e logístico missionário que pretende ao campo. Se você fala o segundo idioma, ajudar missionários que estão na fase de aprendizado de uma nova língua. E, finalmente, para encerrar, já falei de acolhimento, contribuição, oração, mobilização, e estou falando de envio, que são as 5 características práticas do cristão mundial. Deixa eu falar um pouquinho sobre a nossa denominação, o que nós temos sobre missões. Na Junta de Missões Mundiais, você pode ser um missionário efetivo, é aquele que abre mão de seu conforto e vai se dedicar integralmente à obra missionária. No Brasil todo ou em várias partes, aí são quase 80 países. Tá? Tem um trabalho, um programa que chama Voluntários Sem Fronteiras, da Junta de Missões Mundiais. São voluntários para apoiar no campo missionário. Você que tem alguma profissão, ofício, a sua habilidade pode ser utilizada no campo missionário por um período. Talvez você não vá se dedicar integralmente, mas você pode ir até o campo missionário abençoar. Eu disse, por exemplo, aqui, olha só, coisa simples, uma cabeleireira vai ao campo abençoar uma missionária. Lá no Nordeste eu lembro, eu nunca vou esquecer da missionária fazendo a preleção para nós, 6h30 da manhã, sozinha, uma paulista. E ela apontava assim com o dedo de riste, onde estão os homens? Ela teve que aprender a tocar zabumba, triângulo, pandeiro, mergulhar naquela cultura nordestina, e ela desafiou os homens. Eu nunca me esqueci. Onde estão os homens? Uma mulher sozinha, pregando o evangelho, naquele lugar de tanto machismo. Que as mulheres ali, a gente pregava, elas, olha, eu quero receber esse Jesus, mas meu marido vai me espancar. Onde estão os homens? Tem também o programa Radical, tem o Radical África, Radical Luso-Africano, Radical Haiti, Latino-Americano, Radical Ásia. Esse Radical é para jovens. Jovens entre 18 e 30 anos, ensino médio completo. Você pode dedicar de 1 a 4 anos. Você teria coragem, jovem, você de 18 a 30 anos, de dedicar 1 a 4 anos? Hein, Alex? Hein, Malu? Opa, olha lá também.
Hein, jovem? Você dedicaria de 1 a 4 anos como um radical? Junta de Missões Nacionais, é a mesma coisa. Tem o missionário efetivo, o Radical. O Radical Brasil tem na Amazônia, tem o sertanejo. Eu estou em contato com o pastor, o coordenador do Radical Sertanejo, o pastor Washington. Eu tenho um propósito com Deus de dedicar 2 anos no Nordeste. E ele falou, irmão, vai ser muito bem-vindo. Tem várias congregações aqui. Nós precisamos de gente para trabalhar. Inclusive, anuncia lá para a sua igreja. Fala o jovem que está formando uma turma agora aí de Radical Sertão. E eu estou aqui anunciando. E já tinha anunciado também. Cristolândia, que já foi falado aqui, Cerrado, Pantanal, surdos, ministério com surdos, Radical Sul. E tem o voluntariado também, a Carreta do Sertão, que vez ou outra a irmã Leide tem divulgado, Barco Missionário, que trabalha com os ribeirinhos, Capelania Prisional, projetos com crianças e a Ação Jesus Transforma. Eu lembro que eu estava procurando uma igreja e quando eu vim aqui na Central fui impactado. Primeiro com o amor e a hospitalidade dos irmãos e das irmãs aqui. E o amor, ele constrange, né? Mas em segundo, eu fiquei impactado porque eu vi um monte de gente em várias partes do Brasil com aquela camiseta amarela, né? Jesus Transforma. E estava em andamento aqui uma ação Jesus Transforma. E foi plantada uma igreja, não, mas começou um ponto de pregação aqui no Bom Clima. Ficou um bom tempo o pastor Davi e a Bárbara, que hoje estão na Igreja Batista, lá do Rio de Janeiro, que me foge agora o lugar. E aquilo me chamou a atenção. Eu lembro do pastor Luiz Antônio saindo de violão aqui na Praça dos Estudantes para evangelizar, como ele fazia até antes de falecer. E aqui a praça pregando para as pessoas da rua, em situação de rua. Então, irmãos, acolhimento, contribuição, oração, mobilização e envio. Você pode ser um cristão mundial. Você pode ser um discípulo de Jesus comprometido com a grande comissão. Qual foi a última pessoa que você conduziu a Cristo? Que Deus o usou, porque é Deus que salva. Né? Faz muito tempo que você falou de Jesus para alguém? Então, não precisa ficar envergonhado. Você precisa agir. Essa mensagem é uma mensagem de desafio, de encorajamento, de exortação, para que você que é discípulo de Jesus se envolva com essa obra é do Senhor. E é um privilégio que nós temos em participar da obra do Senhor, para que a glória do Senhor seja conhecida entre todas as nações. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te agradecemos por tua palavra e queremos, Senhor, agir. Deixar qualquer tipo de inércia, apatia e indiferença. Senhor, não são minhas palavras que vão convencer este homem ou esta mulher, mas é o Espírito Santo. Toca no coração, incomoda, Senhor. Que essa pessoa tenha sonhos. Se precisar que ela caia da cama e acorde e reconheça que o Senhor está colocando ela de joelhos para orar, para se arrepender de omissão e para se envolver com a obra do Senhor. Faz, Senhor, com que cada um de nós tenha essa alegria e privilégio, essa responsabilidade de anunciar as boas novas, de fazer discípulos, porque esta é a missão da igreja, fazer discípulos de todas as nações. Nós te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.